Olá, a paz do Senhor. Nos dias atuais e ao longo da história do cristianismo, sempre se falou daqueles grupos, né, que perseguiram a igreja, perseguiram os cristãos, os mais variados grupos. E hoje, do século XX para o século XXI, o grupo que mais se destacou, ou o segmento ideológico que mais se destacou na crítica à vida cristã, né, seria então o que nós chamamos de as ideias socialistas, né, as ideias marxistas. E a coisa que mais se é jogado, né, na cara da igreja, do argumento das ideias marxistas, né, do comunismo, é justamente o que? A falta de solidariedade da igreja, a falta de atitude da igreja em transformar a sociedade. Mas a gente tem que perceber que talvez isso tenha a ver muito mais com a forma relapsa dos próprios cristãos lidarem com o seu próximo do que com a orientação do próprio Deus na própria Bíblia. Se formos buscar nos próprios ensinamentos cristãos, o tempo todo na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, há uma orientação de se ajudar o próximo, de ajudar os mais necessitados, os mais pobres. Tem uma passagem, inclusive, em Romanos, tá? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 13. É uma pequena amostra, dentre várias outras amostras que existem na Bíblia, orientando os servos de Deus a procurar lutar para que se reduza, pelo menos, né, as desigualdades sociais, ajudar o seu próximo. Olha aqui, por exemplo, Romanos 12, versículo 13. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e abram suas casas aos estrangeiros. Quando eu falo estrangeiro, não é só estrangeiro de outro país, pode ser de outra cidade, mas pode ser estranho, estrangeiro, estranho à própria cristandade. Então, assim, orientando o cristão a ser solidário até para com quem não é cristão. E logo em seguida, olha no versículo 14, continuando a leitura. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Estranho para o cristão não é só aquele que simplesmente ignora o cristão. Estranho para o cristão pode ser também aqueles que perseguem os cristãos, com palavras, né? Às vezes com calúnias, e essas perseguições podem vir a vias de fato, né? Gerar um prejuízo financeiro e mesmo físico para os cristãos, prisões, torturas, mortes, como nós sabemos que vários grupos, né, que criticam a igreja fizeram ao longo do tempo e fazem até hoje. E, segundo Apocalipse, né, e outros profetas, essa perseguição vai ser cada vez maior agora para frente. Mas a questão é, muito do que o mundo odiou a igreja é mais pela postura inadequada de cristãos que deveriam estar cumprindo a sua função cristã de fato, de ajudar seu próximo. Se boa parte dos cristãos fossem de fato solidários na prática, como é ensinado na palavra do Senhor, o argumento dos inimigos da igreja seria muito menor. Muito possivelmente, ideias socialistas, ideias comunistas de um mundo teoricamente igualitário e cairiam por terra, não teriam argumento. Então, que os cristãos possam colocar na prática esse testemunho, que, detalhe, não se perder na vaidade de ficar discutindo com esses grupos, apenas faça essa solidariedade acontecer. Só para completar, alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram, versículo 15. E seguindo aqui então, vivem em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Na tradução do pode colocar assim, sejam amigos de pessoas humildes e não se julguem sábios. Então, mais importante que vencer discussões, argumentos, né, teologias, filosofias e ideologias para com grupos inimigos da igreja, derruba o inimigo com a maior arma, que é o testemunho cristão de ajudar o próximo, de ajudar eles próprios que os perseguem, ajudá-los e amá-los. Esta é a maior arma que Cristo nos deu. Amém? Até a próxima, então.